prazer estar aqui com todos vocês, tá? Sendo honrado com essas brilhantes apresentações dos nossos companheiros aqui, da Ecore, da Sores, da PHB, tá? É um grande prazer estar conversando sobre armazenamento, que na verdade é a nova fronteira da geração renovável e sustentável, né? Então, armazenamento de energia realmente, como bem colocou o Gustavo na fala anterior, é a nova grande oportunidade de novos modelos de negócios, de novos desafios e oportunidades que a gente vai ter pela frente, né? Como foi bem colocado pelos nossos colegas aqui, a gente tem muitos sistemas de armazenamento de energia disponíveis, falando da parte eletroquímica, porque a gente tem outros tipos de armazenamento de energia, como usinas reversíveis, como sistemas de armazenamento térmico, mas aquele que nos dá maior flexibilidade são as baterias eletroquímicas, porque elas podem ser instaladas em qualquer lugar. Então não tem problemas de... tem que ter desníveis para fazer uma usina reversível, tem que ter grandes áreas para poder fazer um armazenamento térmico ou no subsolo de ar comprimido. Bateria, ela tem essa facilidade de ser instalada em qualquer lugar, tá? Como bem mostrou o Gustavo também, no centro da cidade, espalhado por qualquer lugar. E as tecnologias são várias, como o Gabriel bem colocou. Temos NMC, temos LFP, NCA. Na verdade, a LFP ela é uma tecnologia que tem despontado como a mais promissora para esse tipo de aplicação devido à segurança, desempenho, vida útil. Mas ela não começou assim. A parte de storage, na verdade, ela começou com as NMCs, as níquel, manganês, cobalto. NMC e NCA. A Tesla, que é a maior consumidora e produtora de baterias do tipo NCA, os grandes sistemas de storage que ela começou e inaugurou lá na Austrália, em Hornsdale, em 2017, eram bancos de baterias NCA. E a Tesla continuou com essa tecnologia até recentemente, 2020, 2021, que ela partiu para utilizar a tecnologia LFP. E essa tecnologia é basicamente uma tecnologia que foi desenvolvida na China e está crescendo, se expandindo a ponto de estar competindo já em termos de aplicação global. Na parte de mobilidade elétrica, que é onde existe a maior demanda de baterias, ainda a demanda maior é por NMC e NCA. Quase 90% das aplicações em veículos elétricos são essas tecnologias. LFP vem sendo utilizado mais em veículos pesados, ônibus, caminhões, porque elas são baterias que ocupam muito mais espaço, muito mais volume e peso do que as baterias NMC e NCA. Mas as vantagens para esse tipo de armazenamento estacionário são inúmeras em termos de longevidade, de redução de custo, de confiabilidade e segurança. Então, é muito legal ver que esse mercado está crescendo já de modo seguro, tá? Mas, pensando em termos das aplicações, nós vimos aqui, quando o Gustavo estava falando sobre a parte das novas oportunidades, a EPE, com o PDA 2031, já colocando a possibilidade, assim como também a resolução 14300, de prestações de serviços ancilares, coisas que, num primeiro momento, é até desconhecido dos consumidores, dos usuários normais. Esses inversores híbridos que vocês estão nos apresentando, ou as soluções hibridizadas, hoje elas já estão pensando nesse tipo de aplicação de injeção de volt-ampere reativo, de fazer injeção de reativos na rede, ou eles ainda estão um passo aquém de poder propiciar esse tipo de serviços para a rede, para o grid? Queria ouvir um pouco rapidamente sobre isso. Bom, então acho que não dá para me escutar, senão fica ruim. Todo mundo escutando bem, né? Então acho que essa pergunta do Raul aí é excepcional, né? Porque a gente vem, na verdade, na academia falando há muito tempo sobre serviço ancilar. Até uma parte do meu TCC na época era falando sobre serviço ancilar, aí era na transmissão, mas na distribuição a gente hoje tem um poder muito grande de prestar um apoio à rede, e eu acho que até para
trazer mais justiça, né, mais, vamos dizer, compromisso para o cliente, porque até então o Brasil tomou uma parte de apadrinhar todos os consumidores consumiam de fato e quem tinha que se virar era a Eletrobras na época, agora, enfim, outras empresas também prestando serviços ancilares, mas o cliente, quando ele aprender sobre serviço ancilar, e quando for de fato fácil para ele prestar isso, eu acho que vai democratizar ainda mais o sistema, ainda mais do que o fotovoltaico está fazendo. Então, sim, hoje, na verdade, a gente já faz algumas vezes isso com o on-grid lá na PHB, mas não pensando em serviço ancilar. Muitas vezes o cliente instala um fotovoltaico, ou numa indústria, por exemplo, acaba baixando o fator de potência, porque o banco de capacitor do local não estava pensado nisso, e como ele começa a gerar muito mais ativo internamente, consumir menos da rede, ele continua consumindo o mesmo reativo que ele consumia antes. Então o fator de potência dele cai. A gente consegue, com o inversor on-grid, né, a regular esse reativo dele. Claro que às vezes não é a melhor opção, porque tu perde um pouquinho de ativo, dependendo do quanto tu precisa gerar de reativo, porém é possível. E o híbrido vai tornar isso aí muito mais fácil. Então sim, o híbrido consegue fazer isso, só que eu acho que ainda precisa de uma automação talvez maior nos inversores, uma comunicação talvez com medidores, se for o caso. A gente ainda tem isso muito falho no Brasil, né? Eu sei que uma cidade vizinha de Curitiba, acho que tem, né, todos os medidores inteligentes implantados pela Copel, mas ainda são projetos pilotos. Então, o inversor consegue fazer isso, mas eu acho que ainda tem um caminho grande a se andar, de modo a integrar isso realmente com o sistema, né? Ter uma comunicação legal com as concessionárias para elas informarem o que elas precisam. O medidor também precisa ser mais inteligente, precisa ter um protocolo padrão aí entre todos os inversores. Então, acho que é um caminho grande, acho que todos os fabricantes vão poder auxiliar, né, nesse caminho, conversando também, mas vai ser realmente uma disrupção aí pro consumidor. Então, acho que a gente consegue, mas ainda tem que caminhar um longo caminho, né? Legal, Fernando. Obrigado aí. Marina, quer comentar? Sim, quero sim, pessoal. Bom, primeiro que toda essa imersão das baterias no setor brasileiro, a gente está só começando, né? Baby steps ainda. E a gente sempre olha para aqueles países que já estão à frente nessas tecnologias, como a Austrália, Reino Unido, por exemplo, que já tem amplamente disseminado o uso dos inversores acoplados com o banco de baterias. Então, acredito que no mercado a gente ainda tem muito a aprender, tanto os integradores, quanto nós como fornecedores, quanto os consumidores de modo geral. A gente está só começando e o dimensionamento de baterias, a escolha de baterias, tem que ser levado vários parâmetros técnicos em conta. Então, a gente está só no início, né? Assim como vão ter dúvidas, vão surgir questionamentos, a gente vai aprendendo juntos a construir essa imensa aplicabilidade das baterias aqui no nosso país. Mas sim, os inversores eles têm essa funcionalidade, que o Dr. Raul perguntou, mas como aqui o nosso caro colega mencionou, ainda precisa ser feita uma análise mais a fundo de como realmente vai funcionar esse ajuste do fator de potência, e nós vamos aprendendo conforme os inversores vão sendo instalados, até porque nós da Solis, a gente não tem nenhuma instalação de fato de inversores híbridos ocorrendo, então a gente ainda tem uma longa jornada aí para aprender junto com vocês e colocar todo o conhecimento teórico que a gente tem na prática. É isso daí, realmente é um caminho de aprendizado mútuo, né? Consumidor, distribuidor, integrador, todos eles, os prosumers, vão ter que saber o que eles vão poder ganhar com essa nova funcionalidade. Gabriel? Sim, eu quero colocar uma pontuação nesse discurso, né, como já foi falado pela Marina, pelo Fernando, é a questão justamente da interação com o sistema elétrico como um todo, né? A gente já tem exemplos como, por exemplo, a P-Systems, né? A Icor é distribuidora oficial, né, da P-Systems aqui no Brasil. E a P-Systems já atua com isso no mercado australiano, né? Tanto é que tem uma comunicação específica para a interação do sistema elétrico com a geração do sistema fotovoltaico. Então eles conseguem ali estar regulando a potência que esse sistema vai injetar na rede, ou não sei se já evolui para algo em relação ao fator de potência, mas aí sim tem justamente
essa comunicação, essa interação com o sistema elétrico como um todo, né? Mas o Brasil novamente enfrenta esse desafio, que é justamente você unificar essa comunicação, fazer ali a Smart Grid, né? Realmente ter os medidores inteligentes, ter um protocolo de comunicação em comum para todos os inversores, não só inversores fotovoltaicos, e eu também não falo somente de bateria em si, né? Sistemas, a gente já tem essa realidade em sistemas puramente on-grid, sem uso de bateria. Então, a bateria vem para auxiliar ainda mais, porque se torna uma energia despachável, né? Você acaba armazenando essa energia, você consegue armazenar e fazer a descarga dela num horário determinado. Então, isso vai intensificar ainda mais, vai aumentar a possibilidade de aplicação, aumentar também a capacidade de ganhos, né? Como acho que o Gustavo comentou no início do painel também. Mas isso vai ser realmente um grande desafio, essa questão de comunicação, essa questão de padronizar a comunicação entre o sistema elétrico e os inversores em si. Perfeito. Em que pese a gente ter uma tecnologia chumbo ácida de 160 anos, tá? A bateria chumbo ácida surgiu ou foi inventada em 1860, né? Então já passou dos 160 anos. A gente vê que a evolução de novas tecnologias de baterias, as baterias avançadas, não só a lítio, como outras também que vêm evoluindo, indubitavelmente vão substituir as baterias chumbo ácidas por uma série de razões, tá? Profundidade de descarga, vida útil, cuidados que você tem que ter com a própria bateria. E nessas novas tecnologias, a que vem dominando, por enquanto, é a lítio-íon, que nos últimos 10 anos teve uma redução absurda de custo. Caiu de 90, de 1.100, 1.200 dólares por quilowatt-hora para cerca de 130, ou seja, 90% de redução de preço em 10 anos. Qual a expectativa, ou qual a visão que vocês têm da continuidade de queda de preços dessas baterias de armazenamento, não só lítio, como as novas tecnologias que estão surgindo? Então, o que daí é muito mais uma opinião, né, pessoal, profissional, enfim. Existiu essa queda significativa, como você comentou, Raul, e a expectativa, pelo menos minha, é que isso aí continue, talvez num nível um pouquinho menor, porque a gente está concorrendo, o setor elétrico está concorrendo muito com veículos eletrificados, né? Então, existiu uma grande busca pelos grandes players de fabricação de baterias para veículos, então deu uma leve estagnada na queda. Porém, existe um outro fator que eu gostaria de comentar, que são as novas tecnologias de baterias que também estão surgindo. Claro que baterias sempre demandam um estudo aí de vários anos para virarem comerciais, mas com essa necessidade de eletrificação de diversos meios, tanto do setor elétrico, quanto veículos, quanto, enfim, vários meios móveis, né, o investimento em baterias cresceu muito a nível mundial, mas muito mesmo. Então, creio que com essa necessidade de eletrificação dos veículos e do próprio setor, e esse incentivo em novas tecnologias e nas próprias já existentes, né, como comentou o lítio-íon, todas as tecnologias, isso aí vai crescer e talvez até acelerar essa queda de preço. Então, talvez existam diferentes tipos de tecnologia para cada aplicação, mas o preço provavelmente vai cair junto para todos eles. Então, acho que o cenário futuro é bastante interessante. A gente ainda tem grandes reservas de lítio que não são muito exploradas aqui, Bolívia, enfim, na América do Sul, inclusive, é um grande berço, né, do lítio. Então, a gente ainda consegue correr para algumas reservas, e nas outras tecnologias também, a gente fala até em sódio, enfim. Então, acho que o cenário é bastante promissor para os próximos anos. Legal. Obrigado, Fernando. Gabriel? Belas palavras, Fernando, concordo contigo. Eu acredito também que a tendência realmente é diminuir cada vez mais, né? A gente fala do NCM, que é amplamente utilizado por ser um material mais barato, só que pelo estudo que eu estava lendo, o lítio-ferro-fosfato, a extração do material em si, ela é mais barata que o NCM. Só que o NCM ele tem uma escala muito maior, porque já está sendo há um bom tempo utilizado. Então basta apenas a gente realmente ampliar essa demanda por baterias, como já está sendo ampliada com os carros, com a mobilidade elétrica, palavra difícil, mobilidade elétrica, também com sistemas fotovoltaicos, com sistemas de geração de energia em si, né? E acredito que realmente
seja o caso de diminuir consideravelmente o valor desse tipo de material. Obviamente tem estudos, né, não só de novos compostos, mas sim integração de novos materiais, como o nióbio, também o grafeno, né, que pode aumentar aí, a eficiência dessas baterias, né, e com toda certeza, assim que a gente tiver escalabilidade muito maior, a gente vai ter uma redução significativa assim, no preço. É que a gente está passando por um momento aí de uma saída de pandemia, né, que complicou tudo e estagnou realmente o valor das coisas, né? Mas acredito que assim que o universo, né, não só o universo de produção de baterias estabilizar realmente, tudo voltar realmente ao normal, a gente vai ter aí consideravelmente uma queda de valor desses materiais no mercado. E não foi só a pandemia, na verdade, essa bendita guerra lá da Ucrânia com a Rússia criou um impacto muito grande no fornecimento de materiais, matéria-prima, até a parte de eletrônica, de componentes está tremendamente afetado, e essas baterias avançadas não existem sem eletrônica controlando elas. Então, a crise de componentes mundial que afetou principalmente a indústria automobilística, a indústria de consumo, também afetou a parte de produção de baterias e impactou em custo. Então, a gente teve um pequeno sobressalto aí no final de 2021, começo de 2022, com um aumento de cerca de 20% no preço do lítio, e isso impactou o fornecimento global. Mas, realmente, os bilhões de dólares que são investidos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias vai trazer resultados bem rápido para continuidade de redução de custos. Marina, alguma consideração? Sim, sim. Bom, eu acredito também que assim... Opa, enroscou no meu brinco aqui. Eu acredito que sim, como os colegas aqui disseram, os preços das baterias vão sofrer redução. Justamente como a gente pôde acompanhar no setor fotovoltaico, por exemplo, alguns anos atrás, o preço dos componentes também era muito maior, dos painéis, enfim, de todos os equipamentos ali, era um preço muito, muito mais elevado, e a gente acompanhou a crescente queda, né, do preço ao longo do tempo, e conforme o setor solar foi expandindo no Brasil. Então, acredito que com a bateria seja a mesma tendência, tá? Mas assim como o Dr. Raul mencionou, a gente está passando por períodos conturbados de pandemia, de guerra, mas acredito que conforme essa tecnologia for sendo, conforme for crescendo a demanda, né, o preço vai se estabilizar e vai se tornar muito mais viável de ter a sua bateria em casa, assim como também as tecnologias, né, dos carros elétricos. Não faz sentido você falar de carro elétrico se você não tem um fornecimento de energia limpo por trás deles. Então, acredito que com certeza nos próximos anos a gente vai acompanhar essa queda no preço das baterias e vai se tornar muito mais viável de utilizá-las, certo? Perfeito, Marina. Bom, temos alguns minutinhos ainda que a mesa nos colocou. Eu deixo aberto para perguntas, alguém que tem alguma dúvida, colocar para os nossos colegas aqui. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Considerações, comentários? A parte de interna, hoje a gente ainda não produzimos baterias no Brasil, apesar da gente já ter toda a competência, digamos, para a fabricação completa da bateria aqui, exceto as células. Então, a parte de engenharia para a produção de circuitos eletrônicos, empacotamento, sistemas de controle térmico, tudo isso é dominado pela engenharia brasileira, exceto as células que a gente tem que trazer de fora. E, no momento ainda, a maior parte das baterias são importadas. Como é que vocês veem essa parte de políticas de importação para essa parte de storage? Isso aí também é outra questão bastante importante, até como tu falou, Raul, nacionalmente a gente já tem expertise para isso, inclusive o CPQD trabalha com a PHB, a gente implantou recentemente no nosso BES lá na USP, baterias, né, manufaturadas, vamos dizer assim, no Brasil. Mas hoje a questão de impostos realmente pega muito. Muitas vezes eu faço parte dos orçamentos ali também para a BES, né, a solução, e realmente quando tu vai aplicando os impostos dá vontade de chorar. Então a gente tem uma viabilidade grande mesmo importando, né, porque o custo China, por exemplo, é um custo bastante interessante,
mas quando tu aplica os impostos, II, IPI, COFINS, ICMS, e 1 milhão de impostos que a gente tem que aplicar, muitas vezes a viabilidade financeira vai para o ralo. Então, realmente é viável os projetos que não olham apenas para o financeiro. Então, a gente precisa de uma política muito bem pensada a nível nacional, porque é o interesse nacional a questão de baterias, para a segurança do sistema, enfim. Então, acho que ainda a gente está bastante atrasado nesse sentido de política pública para baterias. Então, precisa ser muito bem pensada pelo governo, enfim, todos os agentes, né? Ainda mais que, como foi bem falado agora, a gente passou por uma pandemia, ainda está, né, dentro dela, tudo muito afetado, preços muito afetados, inflação subindo no mundo todo, a guerra na Ucrânia, agora algo ainda mais preocupante, a tensão China-Taiwan. Então, Taiwan detém mais de 60% da fabricação de chips, né? Então, a China com 10% dos chips ainda é muito dependente de Taiwan. Então, é uma questão muito delicada, o mundo todo é dependente, China, Taiwan, e qualquer tensão que se escale para um nível maior, a gente vai ter realmente um impacto gigante, não só nas baterias, em tudo. Então, tem que se pensar, né, em medidas tanto de nacionalização, talvez, da produção, Sim. quanto de maneira mais imediata na questão de impostos, né? Mas é também um caminho longo, né? No Brasil tudo é sempre um caminho longo, mas acho que a gente consegue, porque expertise a gente tem no Brasil, indústria que ainda é forte, pode se fortalecer muito mais, a gente tem. Realmente é pensar no que pode acontecer a nível global futuramente para se antever disso aí, né? Perfeito, Fernando. Muito bem colocado. Tá? Marina, Gabriel, queriam comentar? Bom, pessoal, a gente sabe que o Brasil é um país muito rico, né? O Brasil é um país que tem vários profissionais de engenharia, técnicos que atuam fortemente para desenvolver tecnologias excelentes aqui no Brasil, mas, infelizmente, nesse campo de baterias e também em outros, não há produção interna, né? E aí isso realmente dificulta muito você adquirir essas baterias e colocar elas no seu sistema por causa dos preços, né? Tem que trazer de fora, tem concorrência internacional, então acredito que tenha que haver o desenvolvimento também nesse setor. Bom, a portaria 140, né, que regulariza todo o uso de baterias vinculados com a rede dos inversores híbridos, foi lançado muito recente, acho que agora em março, né, desse ano. Então, a gente está realmente bem no começo ali do projeto, né? Então, com certeza, vão ter que ter medidas governamentais para conseguir reduzir os preços das baterias ou, quem sabe, trazer indústrias aqui para o Brasil. Não é reduzir o preço, é reduzir a taxação, a tarifação, a tributação, né? Lá fora os preços são tão excelentes. O problema é internalizar esses preços excelentes aqui com a nossa carga tributária, né? Exatamente. O Brasil tem muita capacidade, né, tanto de engenharia quanto capacidade técnica em si para fazer a montagem, desenvolvimento até mesmo de baterias, como já desenvolve novas tecnologias de bateria. Mas é o que realmente todos colocaram aqui. É imposto, querendo ou não, os países onde elas são fabricadas agora têm uma mão de obra mais barata e a mão de obra também está ligada diretamente aqui no Brasil, no caso, ao imposto que é cobrado lá com o empregador, né, com as empresas que empregam os funcionários. Então, realmente, o setor, qualquer setor na realidade, não só de fotovoltaico ou bateria, é atingido por isso, né? Então, o famoso custo Brasil, né? O custo Brasil, exatamente. Então, falta muito para a gente evoluir ainda. Só a questão do ICMS, eu imagino a confusão disso. Não, mas isso aqui é feito de silício, mas a embalagem, a carcaça é de alumínio, mas qual que é o imposto que eu coloco nisso? Se é o alumínio, se é o lítio, e isso, já imagina a confusão que não vai virar, né? Então, acho que a gente precisa, primeiramente, reduzir esse custo Brasil. E aí sim a gente tem total capacidade para fazer essa fabricação aqui. Eu dou um exemplo muito que acontece com os módulos fotovoltaicos, né? Hoje nós temos fabricação nacional de módulos fotovoltaicos, só que por isso que o mercado evolui para trazer módulos bifaciais ou módulos de diferentes topologias ali de fabricação, justamente porque se um determinado módulo é fabricado no Brasil, esse mesmo módulo referente lá fora, ele acaba perdendo a isenção de imposto, né? Só que aqui dentro tem o custo Brasil. Esse módulo acaba sendo encarecido, então prefere-se trazer outra tecnologia que é fabricado lá fora, justamente porque a isenção do imposto acaba compensando
essa questão do valor Brasil, né, do custo Brasil. É complicado, eu acredito que isso aconteceria com toda certeza com a bateria também. Com certeza. Bom, pessoal, nós esgotamos nosso tempo e eu quero agradecer a participação da Marina, do Gabriel, do Fernando, tá? Brilhante as colocações, as apresentações, tá? E